E aí galera, quem que vos fala é o Vitor TCG. Deixa eu ir mais pro centro aqui. Sou o Vitor TCG, vim aqui apresentar para vocês um deck que eu acho bastante divertido, que é o Bizector. Vou mostrar como é o combo, como funciona, qual é a utilidade e como parar ele também, né? Mostrar os pontos fracos e fortes dele. Praticamente, eu considero um deck bom. Aqui na minha local é um deck maravilhoso. Sempre tá nas finais, já ganhou um torneio e tudo mais. E é um deck que consiste em duas coisas: pêndulo summonar e destruir cartas, tanto do oponente como as nossas. Bom, vou mostrar pra vocês aqui na prática. Eu já vou começar ativando essa carta aqui, chamado a prova de roupa do Ator do Abismo, que no caso é uma carta muito forte, que ela adiciona literalmente um monstro Abzector e um script Abzector também. Ou seja, é uma carta forte. Eu recomendo fortemente, se tu quiser parar desde o início, sem dash nessa porra. Adicionar duas cartas úteis do deck pra mão é muito forte. É tipo aquela draw 2 que tu deseja, que tu quer. É aquele parte da ganância que tu compra as cartas que tu quer. Bom, dentro do tipo Abzector, né? Óbvio. Cara, aqui eu acho melhor trazer esse bicho. E aqui também. Vamos lá então. Efeito do Ator do Abismo Figurante. Ele tem o seguinte efeito, assim, que praticamente se ele estiver na zona pêndulo e o oponente controlar monstros, você pode fazer evocação special da zona pêndulo para o campo. E outra coisa, quando ele está no campo, ele tem um efeito de se tributar e colocar um bicho na zona pêndulo, que seja Bizector, óbvio. E vou explicar uma coisa: bichos que se tributam para ativar efeitos, cara, eles vão ativar o efeito boa parte das vezes. Por quê? Porque literalmente cartas que negam cartas face-up no campo não vão conseguir negar bicho que se tributa. Mas por quê? Simples, porque justamente ele sai do campo, ele se tributa, ele sai do campo, logo ele não está mais sob o efeito daquela carta que negou ele no campo. Claro, só cartas que negam face-ups, né? É só isso. Sobre Veiler e Impa eu não sei dizer, mas eu sei que Skill Drain não funciona contra esse bicho. E é isso que nós vamos fazer. Vamos dar normal dele e dar o efeito dele. Vai se tributar e vamos colocar a cortina aqui. E a cortina tem o seguinte efeito, um efeito maravilhoso, que praticamente é esse, ó. Que se eu não encontrar nenhum monstro na minha zona pêndulo, se eu não encontrar nenhum monstro na minha zona de monstros e ele estiver na minha zona da pêndulo, eu posso fazer special dele. Eu vou fazer special dele e tudo mais. Olha, se tu quiser, aqui ó, tá vendo que a Ogre tá trigando no meu efeito, né? Se tu dá Ogre aqui, meu jogo acaba. Meu jogo acaba. Até posso tentar fazer coisas. Ainda dá. Eu acho que eu tenho aqui. Eu tenho zona pêndulo pra fazer pêndulo summon. Só que vai me nerfar pra caralho, que eu não quero fazer pêndulo summon agora. Quero fazer depois. Ele vai entrar? Entrou. A gente tem um efeito que eu mando o script do deck pro cemitério e adiciono uma carta que tá na minha extra deck, que seja pêndulo, né? Pra minha mão. Eu vou mandar esse aqui. Ó, o ativando efeito novo. E adicionar esse aqui. Mas por quê? Simples, porque os pêndulos antidias, eles têm que ser pêndulo summonado do extra Pacetas Links. Então vale muito mais a pena ter pêndulo na tua mão do que ter ele no extra deck, porque pode invocar ele a quantidade que tu quiser ali, tá ligado? Tu não tem que se limitar a 2 ou 3 bichos saindo do extra deck. Praticamente isso. Agora eu vou pensando aqui o que eu faço. Agora eu vou dar aqui o Ator do Abismo Superstars. Eu vou dar porque é importante que eu dei ele. Aqui, cara, eu não quero explicar o efeito dele agora, porque o efeito dele não é lá grande coisa. Esse é o bicho principal do Abzector, só que o efeito dele não é grande coisa. Não é mesmo. A Abzector não tem um monstro aço. Tem um Superstar que seja um monstro aço devido ao ataque alto. E o único efeito simples dele que é trazer uma script do deck, setar uma script do deck no campo. Por que isso é extremamente importante? Bom, vou te mostrar depois o porquê. Agora eu vou dar efeito do hiper diretor, que o efeito dele é assim: eu escolho um bicho na zona pêndulo e invoco ele, invocado. Aí eu coloco outro bicho na zona pêndulo.
E eu vou botar Madonna. Agora eu vou falar o efeito do Ator do Abismo, que eu já falei, vamos explicar porque ele é tão útil assim. Porque ele seta um script direto do deck. Scripts são spells normais. Só que tem essa aqui em particular que se ele estiver no campo, o oponente não pode dar nada em resposta à ativação dela. Ou seja, não tem como negar. Não tem como negar. Tu não pode responder a ativação, logo tu não tem como negar. Porque tu ativou, logo resolveu. E esse efeito dessa carta aqui, por cada Berserker que eu tenho no campo, né? Acho que é com nomes diferentes, se eu não esteja enganado. Eu posso destruir cartas do campo. Literalmente é isso. Mas não é isso que eu quero trazer a carta que dá vida para cada bicho que eu tenho no campo. Beleza? Agora eu vou ativar esse bichinho aqui, que esse aqui é o... Ele pode virar level 9 se ele quiser, se não esteja enganado, né? Uma vez por turno você pode escolher um card de se torna 9 até... Esse card deixa o campo. Esse aqui é outro bicho que loca também, né? Cara, se quiser fazer pêndulo sumo direto, já fica no teu critério. Eu normalmente não faria, porque eu quero fazer isso aqui. Quero trazer... Aí vem o Link 2. Que o Link 2 tem um efeito rápido, consta efeito rápido, que eu destruo uma carta, uma zona pêndulo, spell trap, sei lá. Face up, né? Se eu não esteja enganado. Só deixa eu verificar aqui. É um card que fazemos que eu controlo praticamente. E eu vou colocar o campo. Aí vai dar efeito do bicho que foi destruído por ele, né? O Link 2 é assim, ó. Direto e rápido. Destrói um bicho, face up, que eu tenho. E coloco ou uma zona pêndulo ou coloco o campo dos Ignisters. O campo dos Ignisters. Os campos dos Abyssector, né? O círculo dos Abyssector no campo. Ele ativa uma carta direta do deck. Tanto a spell de campo como uma zona pêndulo. E aqui eu vou adicionar um bicho, né? Vou adicionar ela, porque eu quero fazer pêndulo summon. E aqui eu vou dar... Aqui para adicionar outro script para minha mão, né? Efeito do campo. O efeito normal do campo. Eu revelo um bicho, revelo um script e busco outro script com outro nome. Que é o do que eu revelei. Eu vou buscar essa aqui. Beleza. Agora eu vou dar aqui. Eu vou fazer a pêndulo summon. Aqui. 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 E aqui. Nem esse bicho aqui, só tive pra ativar. Ah, ele ganha ataque, ele dá ataque. É um bicho que dá pra tirar os bichos fortes aí. Ah, se tu quiser dar efeito de novo da cortina, tu pode dar, porque o efeito da cortina é por cópia, não por nome. E explicando que seria por cópia ou não por nome, é simples. Cartas que são por cópia, o efeito dela diz assim, uma vez por turno tu pode fazer isso. E só. Melhor dar um exemplo aqui, né? Ó. Ganha 1100 de ataque se executar nenhum outro monstro uma vez por turno, ó. Disse uma vez por turno. Você pode enviar uma magia de script do seu deck para o cemitério e adicione um monstro pêndulo Ator do Abismo que faz para cima do seu deck adicional à sua mão. Ou seja, isso aqui é por cópia. Tá, mas quando é por nome? Quando é por nome tem um nomezinho no final. Que tipo aqui, ó. Você pode usar este efeito Ator do Abismo Super Produtor uma vez por turno. Aí tu só pode dar uma vez no teu turno. Praticamente isso. Eu rateei aqui. Eu esqueci de dar o efeito na Madonna para buscar uma carta. Mas aí nos busca qualquer coisa aqui. Ó. Eu devia ter dado antes de fazer pêndulo summon para encher meu campo de pêndulo summon. Praticamente. Aqui eu vou dar essa carta. Que eu ganhei 2.500, né? Era pra ser 3.000 se eu não borcaveteasse aqui. Vou dar efeito dessa carta. Que vou explicar uma coisa importante pra vocês. Os scripts, eles têm efeitos secundários, efeitos secretos. Que são trigados com o campo. Tá, mas como assim? Vamos lá. Aqui vem a dor de cabeça que é pra explicar isso. Praticamente. O campo tem um efeito que se nós controlar monstros pêndulos summonados, o oponente, quando for ativar o efeito de um monstro, na resolução, quando for resolver esse efeito, o oponente vai ter que destruir uma spell ou trap nossa, porque o campo mudou o efeito do bicho dele. Mudou o efeito do bicho do oponente. E normalmente essas spell ou trap, elas ativam o efeito se eu controlar um monstro pêndulo face up. Se eu controlar não, se eu tiver um monstro pêndulo face up do extra deck.
E cada um tem um efeito mais bizarro que o outro. E quando eu falo bizarro é de forte, forte mesmo. Por exemplo, aqui, essa aqui dá 500 pontos de vida para cada Berserker que eu controlo. Aí, até aí tudo bem, é bastante vida? É. Mas o efeito dela quando ela for destruída, eu compro até 5 cartas. Praticamente isso. Essa aqui eu escolho até 2 cartas no campo e devolvo para a mão do oponente, que é a script. E o efeito dela normal é que eu seleciono uma carta Berserker no campo e faço special de um Berserker do meu deck. Aí a carta que eu dei alvo, ou coloco ela na zona pêndulo, ou coloco ela, ou destruo ela. É uma das duas. Normalmente eu posso fazer isso aqui, mando isso aqui pro cemitério e seto uma carta. Que esse é o efeito dessa carta aqui. Que literalmente o efeito dela é assim: eu vi um Berserker no meu campo pro cemitério, dou send nele, e seto uma carta script do meu cemitério no meu turno. E deixa eu ver qual é o efeito se ela é destruída, que eu não lembro. Essa aqui, que quando ela for destruída, tu pode focar até o que tu puder de Berserker do teu deck. Tipo, se tiver 0 aqui, tu invoca 5. Se tiver 3, tu invoca 2. É o limite. E cara, a Berserker é isso. E minhas considerações finais sobre a Berserker praticamente são simples. É um deck divertido. É um deck que tu tem que pensar bastante antes de jogar. Tem que pensar, é um deck que, se tu for enfrentar contra, cara, tu vai ter que saber onde dar as coisas, porque aqui é meio difícil. Já que é muito efeito trigando um atrás do outro, então é complicado. E o que eu diria que, tipo, se tu fosse me dar um conselho sobre o que negar. Como eu falei antes, nega os links. Os links são mandatório negar. A Madonna, dependendo da situação do seu oponente, se tu for esperto e notar que ele não tem como fazer... ele tá meio brincado e ele quer fazer pêndulo, summon, ele vai dar Madonna e tu dá um jeito de negar, dá uma Ashe, dá uma Ogre, sei lá. Praticamente, se tu achar que ele vai fazer isso antes pra conseguir fazer os links, ou se ele fizer alguma burrada, não dê, porque ele vai ficar locado em pêndulo de Berserker. E uma coisa importante de se dizer sobre isso é que a Berserker é um deck pêndulo que se loca muito fácil em Berserker. Muitas cartas aqui se locam em Berserker. Aquele level 1 que eu mostrei lá, o Figurantes, loca em Berserker. O Selvagem lá, loca em Berserker. O Link 1, loca em Berserker. Só Madonna que loca em pêndulo em Berserker. Então tome cuidado quando for ativar a fita Madonna. Sempre tenta ativar lá depois que tu fez tua pêndulo summon, ou antes fazer tua pêndulo summon, sei lá, tu decide. No meu caso que tinha que ser antes, né? Porque eu ganharia mais vida, teria mais bicho e tudo mais. E é isso, cara. Eu espero ter ajudado. Eu espero que vocês tenham visto como funciona, né? E é isso aí. Só deixa eu verificar uma coisa que eu tô com medo. Acho que agora gravou esse negócio. Tô gravando faz tempo que só tá dando problema. Bom, é isso aí. Aqui quem fala é o Vitor TCG. Espero que tenham gostado. Espero que tenha andado tudo certo. Muito obrigado que acompanhou. E é nóis. Até!